Bom, a gente vai começar a nossa live aqui, né? E primeira live do celebração dos 10 anos dos De Silvas em África, né? Estamos completando 10 anos e a gente decidiu e entendeu que nós deveríamos partilhar um pouco da história daquilo que Deus fez nas nossas vidas, mesmo antes de estar no campo missionário, né? E hoje, em especial, estamos aqui com o pastor Marcos Amado, um grande amigo, alguém que também influenciou muito as nossas vidas antes do campo missionário e ainda continua fazendo isso enquanto nós estamos no campo missionário. Então, antes de apresentar, eu quero apenas deixar umas palavras aqui, agradecer ao pastor Marcos a oportunidade de estar aqui com a gente e tenho certeza que ele vai compartilhar aqui muita experiência, muita prática, muita teoria daquilo que ele tem vivido, né? O Marcos Amado tem uma vasta experiência, com mais de 20 anos no campo transcultural. Depois você me corrige se alguma coisa estiver errada, tá bom? E é pastor, é professor de missiologia, também pesquisador do cristianismo global e uma grande ênfase no islamismo. Então, Pastor Marcos, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade e esperamos ter um tempo aqui de conversa, interação, com teoria e prática, que eu sei que tem muita coisa boa aí para acontecer. Tá bom? Obrigado. Imagina, um prazer, Tiago. Obrigado pelo convite. É bom estar aqui com vocês. Obrigado. Bom, eu já quero fazer uma pergunta assim, para ouvir. É uma pergunta, mas também uma análise da sua história, né? Uma análise não, mas entender como é que foi que começou o seu processo, o seu chamado e quais foram os seus primeiros passos na caminhada missionária. Então, Tiago, bom, não sei se bom dia, boa tarde, né? Para todos, acho que os que estão aqui, bom dia. Mas começou, eu nem gosto de falar de datas, porque aí o pessoal começa a descobrir minha idade, mas começou mais ou menos em 1981. E não sei se você já tinha nascido, Tiago, mas Tinha. foi num processo em que Deus estava falando. Eu cresci numa igreja evangélica, né? E daí os meus planos eram continuar estudando. Eu queria muito me envolver na área de negócios. Com 17, 18 anos, eu já tinha um negócio. E, na minha cabeça, eu ia continuar nessa direção. E daí veio para o Brasil, alguns de vocês certamente conhecem, o navio Doulos, ou Dulos, como alguns chamam, da OM, da Operação Mobilização. E aí eu senti, fomos um grupo da igreja lá para assistir algumas palestras, e durante uma das palestras, o líder, o diretor do navio naquela época, era o pastor Frank Dietz. Então, numa das palestras, ele fez um desafio para o envolvimento em missões transculturais, falando da necessidade, como o mundo ainda, em muitos lugares, ainda não havia sido evangelizado, não havia testemunho sobre a salvação em Jesus. Então, ali, pela primeira vez, eu comecei a entender o que significa se envolver nesse aspecto da missão transcultural. E aí eu comecei a tentar me envolver com o navio, e o navio ia ficar no Brasil uns 2, 3 meses, e eu queria ser voluntário, porque para você poder entrar no navio, você precisava primeiro ser um voluntário, por algumas semanas, pelo menos, e depois eles considerariam a possibilidade. Então, eu fui como voluntário, quando o navio estava no Rio de Janeiro, e depois fiz a solicitação para poder ir e fazer o treinamento que o navio oferecia de 1 ano, de 2 anos, que era um treinamento bíblico / missionário com teoria, mas também muita prática. E aí, depois das 2 semanas, eu pedi para entrar, eles recusaram, não aceitaram. Era muito novo, eles queriam que eu voltasse para casa, terminasse meus estudos.
E eu falei, não, não é possível, eu entendo que Deus está realmente me levando nessa direção. Daí, quando o navio saiu do Rio de Janeiro e foi para o Espírito Santo, eu me inscrevi outra vez para ser voluntário e fui para o Espírito Santo. Daí servi lá, mas como voluntário, mais 2, 3 semanas. O navio faz conferências, uma série de atividades. Sim. Daí, depois de outra vez, 2, 3 semanas como voluntário, eu solicitei para entrar, me recusaram mais uma vez. E daí eu Uau. voltei para casa, bastante triste, e o navio foi para Salvador. Eu falei, não, não vou desistir, não. Peguei o ônibus, né, e fui para Salvador, deixei alguém encarregado do negócio que eu tinha um mini mercado, e daí fui para Salvador, servi como voluntário, e daí, depois de 2 ou 3 semanas, mais uma vez solicitei que eu gostaria de entrar no navio, fazer parte do treinamento, e aí na terceira foi a vencida, né? Então, finalmente, na terceira tentativa, eles permitiram. Voltei para São Paulo, vendi o pouco que eu tinha, o negócio, um terreno, um carro, essas coisas assim, e fui para o navio. O navio estava já lá em Belém, se não me engano. Uau. E de lá, no dia seguinte, o navio saiu do Brasil, fomos embora. E foi muito interessante, porque inicialmente me aceitaram por 1 ano, e no final das contas acabei ficando 3 anos. Então foi um treinamento muito especial, aprendi muito, e era muito interessante, porque naquele tempo se fazia muita ênfase na questão do caráter. É importante o candidato a missionário ter conhecimento teológico, ter conhecimento missiológico, mas era muito importante também testar o caráter do candidato ao campo missionário. Então, tinha muitas atividades no navio, nós tínhamos que trabalhar, às vezes, 10, 12 horas durante o dia, depois várias tarefas de leitura da Bíblia, estudos, reuniões, conferências. Então, eles queriam ver como é que o candidato reagia sob pressão, porque não adianta, pelo menos era o conceito daquela época, não adianta você ir para o campo, saber muita teologia, mas não aguentar, de forma popular, podemos dizer, não aguentar o tranco, né? Então, foi muito bom. Depois de 2 anos no navio, a Rosângela, que já era minha noiva naquela época, veio, passou 1 ano, e daí, depois de 3 do meu terceiro ano, e depois de ela terminar o primeiro ano, nós voltamos para o Brasil, depois de uns meses nos casamos, e aí o resto é história. Então, esse foi o início do nosso treinamento, nosso envolvimento missionário. E no caso aí já... Nesse período foram uns 15, 20 países diferentes, em diferentes partes do mundo, que onde nós chegávamos, nós participávamos de conferências que o navio oferecia para as pessoas daquela cidade onde nós estávamos, ou também nós saíamos para a rua para poder evangelizar, reuniões ao ar livre. Naquele tempo a gente ainda fazia essas coisas, então reunião ao ar livre, distribuição de folhetos, eu sei que já não tem mais isso, mas naquela época a gente fazia tudo isso, e com um grupo de pessoas dentro do navio, eram mais ou menos 300 jovens, de 35 nacionalidades diferentes. Então, era uma experiência completa para quem queria realmente se preparar para a missão transcultural. Eu acho que aí no seu caso já a perseverança já foi testada logo para entrar no navio, né? Então, já começou por aí, né? Uns chamam de perseverança, outros de cabeça dura, mas acho que tem de tudo um pouco. E é interessante que o navio ele ainda atua até nos dias de hoje, né? Não sei se é o mesmo nome, não me recordo. Sim, acho que tem o Doulos e o Logos. Logos. O Doulos tem um outro nome, não sei se é Doulos 2. Bom, Ok. um se chama Hope, né? Não sei se é Logos Hope ou Doulos Hope, e outro tem outro nome, mas continuam firmes, treinando e impactando em diferentes partes do mundo. Sim, muito legal, muito legal. Mas eu queria falar agora um pouquinho assim, você, nessa época, já pensava que a sua vocação era essa?
E já puxando assim, né, a sua vocação para ser missionário, depois pastor, etc. É, existe vocação ministerial ou como nós poderíamos ampliar essa pergunta dizendo, há uma vocação específica ou não específica ou ela é geral? Você poderia falar sobre isso para a gente, por favor? Então, Tiago, tem muita discussão, né, sobre esse assunto, como Uhum, você sabe, e tem pessoas que dizem que não existe essa coisa de chamado, todos nós somos vocacionados. Agora, uhum, eu especificamente, eu creio que todos nós somos vocacionados, no sentido de que, de alguma maneira, nós, como cristãos, estejamos na mesma cidade que nós nascemos durante a vida toda. uhum, Ou estejamos em qualquer lugar, nós temos que ser testemunhas de Jesus. Então, essa é a nossa vocação, e ser testemunha é muito mais amplo do que simplesmente você pregar a palavra, é você ser. Então, tem a ver com o fazer e tem a ver com ser uma pessoa que realmente está vivendo os valores do reino de Deus por onde você passar e colocando as sementes sempre que uhum, possível, e em certos momentos você vai ter a oportunidade também de pregar a palavra de uma forma clara. Agora, uhum, talvez até mesmo dada a minha experiência, eu acredito muito no chamado. Então, eu acredito que todos nós somos vocacionados, mas nem uhum, todos somos chamados. E o que eu quero dizer com isso? Que eu creio ainda que Deus chama especificamente para determinadas tarefas e determinados ministérios. Eu não creio que todo mundo é chamado para ser um pastor de igreja. Eu creio que uhum, todo mundo tem a vocação e pode exercer o pastoreio, mas uhum, ser um pastor, por exemplo, uhum, ou, no meu caso, um missionário transcultural, eu acho uhum, que aí realmente é onde Deus fala especificamente com a pessoa, dizendo que está separando a pessoa para aquele ministério específico. Então, a uhum, pergunta que poderia surgir é: Marcos, você acha que todo mundo pode ser um missionário transcultural? Não, eu não acho. Eu não acho, uhum, porque eu creio que existem dons específicos que Deus dá para aqueles que vão ser missionários transculturais, principalmente em determinadas regiões do mundo, e uhum, também treinamentos, né, que eu acho que em algum momento a gente vai falar sobre isso, e uhum, tudo isso acho que precisa ser levado em conta. E no meu caso, quando eu estava no navio, foi muito interessante, porque o navio batia muito nessa questão do mundo muçulmano. Já naquela época, estamos falando do ano 1981, 82, o mundo muçulmano já era o maior desafio para a evangelização mundial. E o uhum, próprio Frank Dietz, nós tínhamos que escutar, bom, tínhamos, né, como se fosse muito difícil, mas era um privilégio poder escutar o Frank Dietz 2 ou 3 vezes por semana, e uhum, ele estava sempre falando sobre o desafio do mundo muçulmano. E aí sim, Deus, aos poucos, começou a falar no meu coração, de uma forma, assim, primeiro, muito lógica. Bom, se eu entendo que o Senhor está me chamando para um ministério específico, e uhum, esse ministério eu quero que causar o maior impacto possível para a extensão do Evangelho, então, se a maior necessidade está no mundo muçulmano, é lógico que eu comece a pensar no mundo muçulmano. Só que uma uhum, vez, depois de um tempo já no navio, o navio estava no norte da Espanha, e nós fomos com uma equipe do navio para o norte da África. E uhum, daí, no norte da África, nós íamos passar um tempo no Marrocos com essa equipe, e daí, antes de você entrar no Marrocos, já no continente africano, tem um pedacinho de terra chamado Ceuta, que não pertence ao Marrocos, está grudado no Marrocos, mas pertence à Espanha. E chegando uhum, lá, nós fomos recebidos por uma igreja evangélica, e eu me lembro um dia pela manhã, antes de nós entrarmos no Marrocos, que eu estava fazendo devocional do lado de fora da igreja, e lá de onde eu estava, eu via todas as montanhas do Marrocos lá ao fundo.
E ali, durante aquele devocional, me lembro que Deus falou claramente, né, que ele estava me chamando para, pelo menos inicialmente, ter um envolvimento direto vivendo no Marrocos. E depois, Uhum. com aquela equipe, nós fomos para o Marrocos, eu tive a oportunidade de conhecer, só que aí Uhum. o meu grande medo foi, bom, o Senhor está me chamando para a África, no caso o Marrocos, um país árabe 99,9% muçulmano. E aí, será que a Rosângela também está sentindo a mesma coisa? E aí, com muito temor, assim, né, e medo, eu escrevi para ela, dizendo e tal. E naquele tempo, quando a gente estava fora do navio, ou mesmo no navio e para se comunicar com o Brasil, nós estamos falando de que demorava 3 meses para a gente mandar uma carta e receber uma resposta. Receber a resposta. E quando recebia, né? Porque muitas vezes a carta não chegava. E às vezes eu queria falar por telefone com a Rosângela, e no navio, naquela época, nós ganhávamos US$ 15 por mês. Então, às vezes, como a comunicação era muito difícil, o telefonema internacional muito caro, eu Sim. tinha que economizar 3 meses para poder fazer uma chamada de 10 minutos para a Rosângela. Então, daí, eu escrevi dizendo, olha, o senhor está me chamando e tal. E daí ela me responde, depois de não sei quantos meses, dizendo que, quando ela ainda era adolescente, o senhor a havia chamado para um ministério em algum país da África, que ela não sabia qual era, e que Uhum. ela estava mais do que disposta a se juntar a essa missão, né? Então, Uau. Deus confirmou dessa forma, voltando para o Brasil, daí confirmou de diferentes maneiras, e esse Sim. foi o início do nosso encaminhamento para o Marrocos. Ok. Isso é muito interessante, né? Como que Deus vai mostrando da forma dele, no tempo dele, né? Hoje já é um pouco mais diferente, né? O pessoal manda o WhatsApp e vai no corpo, né? Eu me lembro sempre que, às vezes, eu ficava 3 meses juntando US$ 15 por mês, e uma parte eu comia em sanduíche, porque eu não gostava da comida do navio, então toda vez que eu tinha oportunidade de descer do navio para ir em alguma lanchonete, eu ia. Então, daí, uma parte eu reservava para chamar a Rosângela. E daí você tal, ligava, e daí depois que você conseguia fazer a ligação, porque tinha que ir através de telefonista, daí depois Aham. de 3 minutos a ligação caía e você Aí, perdia todo o dinheiro que você tinha colocado ali para fazer a chamada. uau. Então, isso fazia parte do treinamento também, porque, pelo menos naquela época, a questão da comunicação em qualquer lugar do mundo fora do seu país já era bem complicada, né? Então, Sim, sim. tinha isso também. Mas olha, então eu gostei assim dessa distinção que você fez sobre vocação e chamado, né? Agora já pensando um pouquinho mais para aqueles que são chamados, falando um pouco mais do campo transcultural ou mesmo aqueles que vão para regiões do Brasil e com seus aspectos diferentes e desafios, né? Uhum. Qual seria o papel, na sua perspectiva, tanto da igreja quanto do próprio chamado, para os caminhos que ele precisaria trilhar para ele estar bem preparado para o campo missionário? Eu acho que isso depende muito também das características do campo para onde essa pessoa vai. Eu conheço pessoas que sentem o chamado para a missão transcultural sem necessariamente ter um lugar específico. Então, tem pessoas que chegam numa determinada agência missionária e falam, eu não tenho assim um país específico, um povo específico, mas eu quero ser usado no campo transcultural, onde vocês acharem que existe maior necessidade. Então, isso era mais comum no passado. O missionário chegava, é, eu estou aqui para servir, de que maneira vocês querem me usar? Hoje, já é um pouquinho diferente. O missionário começa a escolher as agências missionárias e começa a perguntar o que você pode me oferecer. E daí, dependendo do que a agência missionária oferece, o candidato vai caminhar nessa direção ou na outra. Então, tem essas diferenças. Mas, dependendo do campo, eu acho que a igreja
o chamado, primeiro, precisa ser confirmado pela igreja, principalmente quando nós vemos, por exemplo, no livro de Atos, no caso de Paulo, Abé e outros, daí nós vemos que a igreja confirma o chamado da pessoa, porque qualquer um pode falar, eu me sinto chamado, mas daí precisa ter evidências desse chamado, porque se a pessoa não está fazendo aqui, muito menos vai fazer lá do outro lado do mundo, com todos os desafios que ele ou ela vai encontrar. Então, eu creio que a igreja precisa ter a sensibilidade de entender que nem todos... Eu acredito que deve haver um treinamento. A igreja precisa se preocupar, não necessariamente em ter, mas em encaminhar o candidato para um treinamento bíblico, teológico, missiológico básico, e depois disso, começar a funilar e oferecer ou buscar opções de treinamento de acordo com as características do campo para onde essa pessoa está indo. Então, se vai ser um campo urbano, eu acredito que depois daquele treinamento básico, tanto bíblico, teológico e missiológico, eu acredito que tem um tipo de treinamento. Se a pessoa vai para uma tribo não alcançada, num idioma totalmente diferente, eu acredito que é necessário uma especialização num determinado tipo de treinamento. Se a pessoa vai ser aquilo que nós chamávamos no passado, fazedores de tendas, e que tem diferentes ramificações disso nos dias de hoje, eu creio que aí é necessário um determinado preparo, um determinado treinamento. Então, eu creio que aí tem que ter um equilíbrio entre o papel da igreja, o papel dos centros de treinamento e seminários teológicos, o papel da agência enviadora, e muitas vezes tem o papel da agência receptora lá no campo ou da igreja receptora. E como a comunicação hoje está tão fácil, fica cada vez mais fácil você fazer esse meio de campo. Mas, de todos modos, eu acredito que é muito importante buscar esse equilíbrio e essa especialização depois de que todos tenham um treinamento básico. Eu acho que é necessário. Sim. Acho que também é importante uma visita, né, a alguns campos que a pessoa se interessa, né? Eu me lembro acho que isso faz parte do treinamento, que já é, dentro desse treinamento geral, uma visita ao campo é muito importante, porque não precisa ser necessariamente para aquele campo específico para onde a pessoa está indo. Então, essa experiência transcultural, eu conheço agências missionárias que pedem que o missionário fique 1 ou 2 anos tendo uma experiência transcultural em alguma parte do mundo, aprendendo sobre a vida transcultural e provando que tem essas condições de ter um ministério transcultural, antes de ir definitivamente para o campo final, onde ela vai estar ministrando. Então, a gente fala assim, é uma oportunidade de cometer todos os erros possíveis, transculturais, antes de ir para aquele lugar onde você vai estar definitivamente, né? Então, eu creio que isso também, essa parte de experiência transcultural, não digo que é obrigatório, mas dentro do possível, porque quando você pensa nos missionários dos protestantes, né, dos séculos XIX, do século XX, no começo do século XX, principalmente, você vê que não tinha nada disso, porque você demorava 3 meses para chegar no campo, e alguns deles levavam o seu caixão, porque sabia que não voltavam, iam ser enterrados lá mesmo. Agora, hoje em dia, graças a Deus, é possível, com os valores das passagens também, cada vez mais fácil. Então, acho que esse é um aspecto muito importante. Sim. É importante falar isso, porque vendo um pouco a história, né? E assim, há anos atrás, os anos 80, 90, a igreja, pensando na igreja brasileira, enviou bastante missionário, né? E eu acredito que você viveu essa época.
é uma época mais desafiadora nas questões de financeiras até, né? A questão da comunicação. E eu acho que isso trabalhava bem o caráter, a perseverança, né? E poucos voltavam, né? E até o exemplo que você deu agora. E eu estava lendo um artigo, se eu não me engano, da AMTB, Associação de Missões Transculturais Brasileira, falando do índice de retorno, principalmente de missionários brasileiros, né? Então, a gente tem visto aí alguns movimentos, organizações missionárias, até igrejas fazendo grandes movimentos para enviar Uhum. missionários e a preocupação sobre aquele que vai com quase nada de preparo, além dos desastres, né? Mas a taxa de retorno é muito alta, né? Eu acho que isso é preocupante É. dentro daquilo que se espera de alguém que se sentiu o chamado, né? E de repente, no meio do caminho, ele não teve a oportunidade. E o Então, aprendizado eu línguas, o que acho que que você. isso em parte, Tiago, tem muito a ver com, acho que, falhas no processo de treinamento, né? Do candidato. Porque a pessoa está chegando lá sem realmente ter sido provada e sem ter tido, sem que lhe tenha sido oferecido a possibilidade de um treinamento adequado. E aí eu responsabilizo muito, não somente o candidato, mas a igreja e as agências missionárias. E eu creio que, principalmente, as agências missionárias estão tendo muita dificuldade em conseguir recrutar missionários para os campos mais necessitados, que são os campos mais difíceis. E isso tem feito com que, para que se consiga recrutar missionários, você tem que abaixar o nível de exigência. Porque se você exige muito do treinamento antes de a pessoa ir para o campo, e a agência missionária B está exigindo menos e faz com que você chegue no campo mais rapidamente, os missionários começam a se encaminhar para aquela opção, né? Então, isso também tem dificultado bastante poder manter uma exigência alta antes dos missionários saírem para o campo. Sim. E isso depois impacta todo o processo, né? Sim. Todo o processo. Eu tinha perguntado assim, né? Dentro desse preparo, o que você acredita que não pode faltar, né? Além de conhecer culturas, aprendizado de língua, por exemplo, se é dado ou não a comer isso ou aquilo, como dentro desse processo poderia ser feita uma avaliação que oferecesse essas oportunidades para um candidato, Uhum, né? E não uhum. poderia faltar isso ou aquilo dentro desse treinamento. É, é, acho que tem várias coisas que não podem faltar. Na minha opinião, treinamento bíblico, mesmo que seja um instituto bíblico, por exemplo. Então, você ter as noções básicas de teologia, os principais aspectos que são discutidos na parte bíblica teológica. Agora, essa parte que nós falamos de aprendizado do idioma, de conhecer o campo transcultural, mas eu acredito muito naquilo que eu falei antes sobre a questão do caráter do missionário. Sim. Quando eu estava, depois de um tempo no Marrocos, 8, 9 anos no Marrocos, eu passei a dirigir uma agência missionária e aí acabei ficando, o escritório dessa agência era na Espanha, e da Espanha a gente coordenava o trabalho em diferentes países muçulmanos. E aí, obviamente, eu tinha que me envolver no processo de recrutamento dos missionários, e eu percebi, com o passar do tempo, ficava muito claro. Às vezes nós recebíamos alguns PhDs em teologia, em missiologia, etc. E depois de 2 meses a gente via que o cara não ia aguentar 2 Uhum. anos no campo.
muita exigência, um caráter muito complicado, não aguentava pressão, não tinha capacidade de adaptação a um novo campo, não tinha capacidade para viver em equipe, se relacionar adequadamente com outros membros da equipe. Na questão da adaptação transcultural, era uma pessoa muito etnocêntrica, chegava no seu país, onde ele ia ministrar, onde ele ia viver, ele continuava achando que o seu país de origem era o melhor país do mundo e considerando os hábitos locais como, nossa, que pessoal sujo, que pessoal mentiroso, esse tipo de coisa, e não conseguia criar vínculos. A questão da família, como lidava com a sua esposa, o esposo, como tratava e criava os seus filhos. Então, é importante a parte teórica, em diferentes aspectos, é extremamente importante. Mas, se for possível testar a perseverança e o caráter desse candidato antes de chegar no campo, eu acho que o nosso nível de retorno prematuro, a porcentagem de missionários voltando prematuramente, vai diminuir bastante. Outro aspecto que eu creio que os brasileiros têm deixado bastante a desejar, principalmente quando vai para países onde tem que aprender idiomas bem mais complicados e totalmente diferentes do idioma português, o brasileiro tem se mostrado pouco perseverante em se aprofundar no idioma local. E isso é complicado porque é muito difícil você preparar a pessoa antes de chegar no campo. Porque, por exemplo, você pode estudar árabe, era o meu caso, você pode estudar árabe no Brasil, mas você vai estudar o árabe clássico. Agora é fácil, você pode estudar o árabe marroquino, porque cada país árabe tem o seu próprio dialeto. Mas, na época, eu podia estudar o árabe clássico aqui no Brasil, mas chegando no Marrocos, 60%, 70% da população não me entenderia, porque tem o árabe marroquino, que é o dialeto local. Então, muito pouco poderia ser feito antes de nós sairmos daqui em relação ao aprendizado do idioma. Mas, o que foi muito importante para nós, foi que, quando nós chegamos no Marrocos, tinha um casal de professores que tinha 20 anos de experiência transcultural, que eram professores de uma universidade cristã norte-americana, que nos recebeu no sul da Espanha e levava a equipe que se reunia no sul da Espanha para o Marrocos. E no Marrocos nós tínhamos um treinamento de 6 meses, principalmente de antropologia e de adaptação transcultural e aprendizado do idioma. Então, nós chegamos no Marrocos, eu, minha esposa e o Felipe, nosso filho, que na época tinha 10 meses. Uma semana depois, já era parte desse treinamento, nos colocaram para viver com uma família árabe muçulmana. Uau! E sabia que nós éramos cristãos. Então, isso, primeiro, já começou a romper uma série de preconceitos que nós tínhamos, porque o nosso treinamento, principalmente para o mundo muçulmano, ainda carrega uma série de preconceitos que afeta a nossa percepção e a maneira que nós lidamos com os muçulmanos quando nós chegamos no campo. Então, uma semana depois, sem saber praticamente nada de árabe e sem que a família soubesse nada de inglês ou espanhol, nos colocaram para viver com uma família muçulmana e, ao mesmo tempo, nós tínhamos que sair daquela família todo dia de manhã. Éramos proibidos de termos um carro, não podíamos ter a nossa própria casa. Saíamos, pegávamos um ônibus lotado, chegávamos no centro de idiomas, 4 horas pela manhã estudando árabe e 2 ou 3 horas estudando antropologia, inclusive métodos de aprendizado de idiomas, que poderia ser aplicado ao aprendizado de qualquer idioma. E aí, depois que terminávamos isso, tínhamos que sair na rua, na cidade antiga, que está cheio de gente, tentando puxar conversa, colocando em prática aquilo que nós tínhamos aprendido em sala de aula. Muito difícil, muito puxado,
com criança, choque cultural. Nós chegávamos na casa onde nós estávamos vivendo, querendo imediatamente correr para o nosso quarto e nos escondermos, pelo menos por 1 hora, 2 horas, porque já não aguentávamos ver marroquinos na nossa frente, mas não adiantava. Nós Sim. víamos quando estávamos na esquina, estavam chegando perto da casa, os moradores da casa da família já estavam ali esperando para ver se os estrangeiros estavam chegando, já começavam a chamar os vizinhos. Quando nós chegávamos, eu tinha que ficar na sala com os homens e a Rosângela Uau. era levada para a cozinha e tinha que ficar na cozinha com as mulheres. E aí eu, dando a impressão de que estava entendendo, conversando, mas na verdade estava aprendendo, porque você começa a assimilar e juntamente com a cultura. Daí chegava na hora do jantar, por exemplo, as mulheres serviam os homens e depois que os homens terminassem de comer, a comida era levada para as mulheres comerem na cozinha. Então, você imagina para a Rosângela como também foi esse processo. Mas o que aconteceu? Depois de 6 meses nesse treinamento, nós já falávamos mais árabe, conhecíamos mais da cultura do que muitos funcionários que estavam ali há 1 ano, 2 anos. A Rosângela já pegava ônibus sozinha, pegava táxi, ia para a parte antiga fazer compras, e havia mulheres ali, missionárias, que estavam ali há 2, 3 anos e tinham medo de colocar o pé fora de casa. Sim. Então, tudo isso exigia muita convicção, porque, obviamente, chega um momento que você fala, não, não aguento mais. Sim. E aí, a única coisa que faz com que você fique é a certeza, a convicção de que você está exatamente naquele lugar onde Deus quer que você esteja. E aí, então, você persevera porque sabe que é ali que Deus quer que você permaneça. Então, tem vários aspectos que, hoje em dia, eu acho que é um pouquinho mais difícil você exigir esse tipo de coisa. Mas, na nossa época, aconteceu muito e foi de muita ajuda. Foi de muita ajuda. Sim. Eu até me lembro de uma conversa que eu tive com você, não sei se você vai se recordar, né? Mas nós estávamos logo para sair para Moçambique e você pontuou assim, dizendo, tenta observar o que é de belo na cultura, romper com as comparações, né? E também se criar relacionamentos, né? Relacionamentos profundos, né? E a gente ficou 4 anos vivendo na capital, mas assim, mesmo nós estávamos em Moçambique, mesmo Moçambique falando português e a gente se comunicando, nós percebíamos que o relacionamento não se aprofundava. E aí nós tomamos a decisão radical, né, de sair da capital, onde cheio de missionários, né, e fomos para viver numa vila, né, no interior mesmo, assim, onde ninguém vai. E ali, sim, né, aí aprendemos a nos comunicar, aprendemos traços da língua, né, não cheguei à fluência, mas fui obrigado a, né, e com isso eu percebi a cultura, né, e isso fez uma diferença muito significativa no nosso ministério, né. Isso foi Muitos profundo. lugares onde nós vamos têm um segundo idioma. Por exemplo, no Marrocos, o idioma oficial é o árabe e, em segundo lugar, é o francês. Era muito mais fácil para a gente se nós nos dedicássemos a aprender o francês, seria muito mais fácil. Mas aí fizemos a decisão de falar, não, nós vamos nos dedicar ao árabe, e principalmente porque, sendo um país onde é proibida a pregação do evangelho, você não pode conseguir um visto como missionário. Então, nós tínhamos que conseguir um visto como, no meu caso, um negociante. E o que eu fiz? Eu abri um negócio de exportação de tapetes e de artesanato marroquino. Então, eu viajava por todo o país, comprando diferentes tipos de tapetes e artesanato, e exportava principalmente para a Alemanha e para a Suíça. Agora, se eu chegasse para negociar e comprar esses tapetes e artesanatos em francês, na hora o preço aumentava 50%. Então,
não tinha jeito, eu tinha que me virar em árabe, e isso foi muito bom, porque começou a dar a condição para que a gente também compartilhasse o evangelho. Principalmente o viver em famílias, nós vemos na cidade de Rabat com famílias, na cidade de Fez, são cidades importantes, cidade de Marrakech, vários lugares com diferentes famílias de diferentes níveis culturais e sociais, financeiros, e isso nos deu, assim, uma percepção da cultura muito boa, que nos ajudou muito em todo o processo. Uhum. Marcos, você tem andado por várias igrejas aí, falado em seminários, congressos. Na sua visão sobre a realidade da igreja brasileira, com a potência que nós temos hoje, você acredita que nós teríamos muito mais força enviadora daquilo que nós temos enviado até aqui? E se sim, quais seriam os campos mais necessários no seu conhecimento, da sua visão Me hoje? lembro dessa segunda parte. Eu acho que sim, a igreja tem um potencial, a igreja brasileira tem um potencial enorme. Acho que Deus nos abençoou de diferentes formas. O fato de o Brasil ser um país que é feito de imigrantes, então nós temos pessoas da Europa, da África, da Ásia, então eu creio que a nossa capacidade de adaptação pode ser muito boa se for bem conduzida. Se não for bem conduzida, a gente não se adapta a nada, não tem jeito. Mas se for bem conduzida, a gente vai ter uma capacidade muito maior do que pessoas de outras nacionalidades. Então, eu creio, sim, que o Brasil tem um papel importante no que resta ainda de países ou grupos étnicos ainda não alcançados. Uhum. Então, o fato de nós estarmos nesse lugar privilegiado, em termos de tamanho de igreja, a igreja brasileira não é pobre, a igreja Sim. brasileira é rica. Então, eu Aham. não creio que o problema da igreja brasileira, e eu creio que nós não estamos enviando tantos missionários quanto nós poderíamos, porque o problema não é financeiro, o problema é de visão. Então, por exemplo, eu vou citar um dado absurdo, mas que é absolutamente verdadeiro. Há alguns anos, uma determinada denominação construiu um templo em que, no câmbio da época, consumiu pelo menos 200 milhões de dólares. Então, Uau. quando você coloca esse dinheiro na construção de um templo, em vez de investir na evangelização do Brasil e na evangelização do mundo, então eu creio que o problema de visão é muito claro. Então, o Sim. missionário, para conseguir levantar o sustento, ele tem que suar, sair Uhum. pedindo, né, nas diferentes igrejas, para, olha, Deus está me chamando. E é muito difícil o processo de levantamento de recursos financeiros. E não é Sim. por falta de recursos. Sim. Isso, por um lado. Em relação aos lugares mais necessitados, ainda existem regiões ou países do mundo onde você tem milhares e milhares de grupos étnicos ainda não alcançados com o evangelho. Então, Uhum. você tem aí situações em que existem grupos não alcançados com mais de 1 milhão de pessoas. Então, Uau. esses povos não alcançados continuam sendo extremamente importantes e continuam sendo, nós precisamos continuar com foco nesses lugares. Ao mesmo tempo, nós precisamos levar em consideração que hoje o cristianismo é verdadeiramente global. Então, Uhum. nós podemos não ter a igreja em todos os grupos étnicos, mas nós temos a igreja em todos os países. Uhum. Então, antes de enviarmos um missionário para a Ásia, ou para a África, para o Oriente Médio, Uhum. nós, como igreja brasileira, deveríamos levar muito mais em consideração a igreja daquele local do que nós estamos levando.
Para que o trabalho fosse feito, é difícil, não é fácil você conseguir fazer um trabalho com as igrejas, por exemplo, do Oriente Médio. A Uhum. distância cultural é muito grande, a distância eclesiástica é muito grande, existem várias barreiras. Mas se nós não nos esforçarmos para reconhecermos, por exemplo, que é a minha área de atuação, o Oriente Médio. Muitas vezes nós vamos para o Oriente Médio achando que nós estamos levando Deus para o Oriente Médio, sendo que Sim. Deus nasceu lá, né? Então, Jesus nasceu no Oriente Médio, se nós cremos que ele é Deus, então, obviamente, nós podemos dizer isso, mas Uhum. por serem cristãos, por exemplo, ortodoxos ou coptas, e não são da minha tradição evangélica, eu considero como se não existisse igreja naquela parte do mundo e como se Deus estivesse atuando naquela parte do mundo. Sim. Então, se nós não nos preocuparmos mais com isso, eu creio que nós estamos desperdiçando oportunidades e que, se você pagar o preço de se submeter à liderança local por um determinado tempo, Uhum. eu acho que, a longo prazo, você acaba sendo mais produtivo, mais eficiente. Mas é Uhum. difícil, eu reconheço que é difícil, eu sei que não é fácil, eles olham para a gente com desconfiança, Sim. que muitas vezes, e às vezes é verdade, né? A gente chega achando que tem a resposta para a evangelização daquele país, Sim. e muitas vezes nós chegamos dizendo: Deus me deu um plano, você Uhum. quer ajudar? Perguntamos para os cristãos locais, quando nós deveríamos estar chegando e dizendo qual é o sonho que Deus deu para vocês e de que maneira eu posso ajudar. Então, esse é um Uhum. segundo aspecto. Eu diria que um terceiro aspecto é que nós precisamos levar muito em consideração a questão urbana. O mundo hoje, não sei se são 70% da população mundial que vive em contextos urbanos. E muitas vezes nós ainda estamos dando treinamento para pessoas que vão para uma grande cidade da Ásia ou do Oriente Médio, e o Uhum. treinamento que estamos dando é como se a pessoa estivesse indo para um contexto de selva, de campo, de coisas assim, e nos esquecemos que o Sim, mesmo programa de YouTube que nós estamos assistindo aqui, eles estão assistindo lá. exato, Eu não exato. creio que isso faz com que as culturas sejam iguais, mas Uhum. eu creio que, se nós pensarmos em profundidade, existem Uhum. várias camadas da cultura, e antes que a comunicação fosse tão fácil, se apenas uma camada superficial da cultura marroquina poderia ser parecida à cultura brasileira, eu creio Uhum. que essa camada hoje é um pouco mais profunda por conta dessa facilidade da globalização, da urbanização, Uhum. etc. Então, eu acho que nossos treinamentos ainda não estão levando em conta, e nos nossos planejamentos missionários, nós não estamos levando em consideração o fato de que muitos dos povos não alcançados estão em Londres, estão em Paris, estão em Uhum. Nova Delhi, estão em Kuala Lumpur, e Uhum. é sim importante mandarmos missionários transculturais para as grandes cidades, seja da Europa, seja Uhum. da Oriente Médio e Estados Unidos. Mas, Uhum. voltando àquilo lá do começo, eu creio que precisamos ter um foco e um preparo específico para esses tipos de situações. Uhum. Uhum. Uma das coisas que cada vez mais está mudando também é o missionário, esse acho que da carteirinha, né, que nós chamávamos, né, Sim. para esses países não conseguirão mais entrar, a não ser por meio de profissões, por meio de empregos, né? Isso é uma grande questão, né? Uma Então, outra mas questão. aí, desculpa, aí tem algo, o Michael Gorin, ele fala sobre intenção missionária e dimensão missionária. Ok. Então, a dimensão missionária deveria estar
em qualquer atividade que eu, como cristão, vou fazer, seja aqui no Brasil ou em outras partes do mundo. Então, eu posso estar no Oriente Médio e vou ser um professor na Faculdade Teológica do Cairo. Sim. Isso é uma dimensão missionária. Por que uma dimensão de missionária? Porque eu não estou diretamente envolvido no trabalho de evangelismo e plantação de igreja, mas eu estou contribuindo para fortalecer a igreja local, para que a igreja local possa fazer o trabalho no Egito e em outros lugares do Oriente Médio. Quando existe intenção missionária, são aqueles projetos em que eu estou me envolvendo especificamente com o intuito de evangelizar e de ver a igreja estabelecida. Ok. Os dois são importantes, Sim. mas é importante fazer essa diferenciação, porque senão nós acabamos nos esquecendo desse aspecto da evangelização e do trabalho de plantação de igrejas. Sim. O grande risco é que todos nós queiramos plantar igreja em Orlando. Então, aí começa a ficar complicado, né? Onde já existe. Eu me lembro quando eu voltei do Marrocos, depois, bom, na verdade, do campo transcultural, depois de 20 anos, e eu cheguei aqui no Brasil e eu via na mesma igreja, na mesma rua, 7 igrejas de 8 denominações diferentes. E daí, uma brigando com a outra por causa de espaço, porque o alto-falante de um estava atrapalhando o culto da outra. E aí, porque eu não tenho uma igreja da minha denominação, eu digo que ainda é um bairro não alcançado. Alcançado. Uhum. Sendo que, no Marrocos, às vezes eu tinha que viajar 4 horas de ônibus pelas montanhas para encontrar uma pessoa que há 3 anos estava estudando a Bíblia sozinho, com a ajuda de um programa de rádio clandestino, para entender quem era Jesus. Uau! Então, essas diferenças, assim, né? Essas disparidades em entender onde nós devemos colocar o foco, isso para mim sempre chamou a atenção e eu creio que nós continuamos tendo esse desafio. Sim, sim. Acho que só uma para mencionar aqui, a questão também da diáspora, né? Dentro dessa globalização, hoje nós temos nas grandes capitais povos não alcançados à nossa porta, né? A porta das igrejas, que dentro de um programa estruturado e direcionado para esses povos, podem ser pessoas a serem alcançadas e depois serem reenviadas, né? Não sei se é essa palavra correta, né? Reenviada para os países e como agentes ou missionários para intencionalmente pregar a palavra de Deus, né? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje, aqui em São Paulo, por exemplo, você pode facilmente ter um ministério com afegãos, você pode ter um ministério com paquistaneses, você pode ter um ministério com árabes do Oriente Médio, você pode ter um ministério transcultural de diferentes maneiras, em diferentes lugares, não só em São Paulo, mas em diferentes partes do Brasil, né? Sim, sim. Pastor Marcos. Não pode ser Marcos, mas... A gente já está correndo aqui para o final da nossa live, mas eu gostaria que você deixasse uma palavra para aquele que sente o chamado, né, a vocação para o campo transcultural, o chamado mesmo, uma palavra de encorajamento e, ao mesmo tempo, também dizer assim, aonde esses que estão nos acompanhando aqui ou irão nos ver essa live em outro momento, poderia te encontrar ou saber onde você está lecionando e atuando também. Gostaria que você deixasse um tempo aí para você. Saber onde eu estou lecionando para passar longe, é isso? Daí já sabe. Bom, palavra de encorajamento, eu acho que eu diria que, baseado na nossa experiência, assim, essa teologia da porta fechada, que muitas vezes, Deus fechou as portas. Eu acredito, sim, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Ficou claro que o Espírito Santo estava impedindo que ele fosse para determinados lugares. Sim. Mas ele chegava a essa conclusão não sem antes forçar bastante essa porta. E daí ele via que realmente estava fechado e Deus estava mandando para outro lugar.
Então, persistir, que Deus vai abrir as portas, que Deus vai levantar as igrejas necessárias, vai te colocar nos lugares certos para o treinamento necessário, tanto teológico como também transcultural, e que, se você tem a convicção do chamado e, ao mesmo tempo, a sua igreja está confirmando que você tem esse chamado, dentro daquela definição de chamado que eu usei lá no começo, então, minha recomendação é persevere, acredite, tenha fé, mantenha-se em oração, porque a necessidade continua sendo muito grande e Deus ainda está chamando muita gente para tarefas muito específicas, tanto aqui no Brasil como em diferentes partes do mundo. E eu tenho dado aula na área de Islã e Missiologia no Seminário Teológico Servo de Cristo, que está na Vila Mariana, aqui em São Paulo, mas uma boa parte dos nossos cursos nós estamos dando online. Então, nós não... É um online, não daqueles que nós gravamos as aulas e depois o aluno assiste. É um online, ao vivo, em que o aluno tem interação com o professor, e isso tem enriquecido muito, porque nós temos, às vezes, pessoas não só de diferentes partes do Brasil, mas numa aula de missiologia a gente tem gente que está na África, que está na Ásia, que está na Europa, já envolvidos em diferentes ministérios, e isso tem enriquecido muito os cursos, tem sido muito bom, muito interessante. Isso na plataforma do Servo de Cristo. Plataforma. Então, o melhor caminho é entrar em contato direto com o Servo de Cristo, lá na página web servodecristo.org.br. Você encontra os canais, né, que você pode se comunicar. E tem também no site do Martureu, martureu.com.br, um curso que eu continuo acreditando que é muito bom, que eu diria que é uma excelente introdução à teologia da missão, e que são 11 ou 12 aulas, essas sim são gravadas, e que qualquer um individualmente, com um grupo da igreja ou de algum seminário, pode fazer e vai te dar uma boa atualização. Eu acredito que até para os missionários isso pode ajudar bastante. Vai te dar uma boa atualização sobre os desafios que a igreja tem no século XXI em relação à expansão do evangelho. Então, vale a pena também dar uma olhada, lá temos todas as explicações, as informações que você precisa. Legal. E você também está nas mídias aí, né? Facebook, Instagram, YouTube. Você sabe como é que é, né? Eu não sou assim jovem como você, então fica mais complicado. Mas, principalmente, eu comecei agora um novo projeto chamado Modus Dei, que é modusdei.com.br, e ali eu tenho expressado algumas opiniões sobre diferentes temas relacionados ao cristianismo, tanto no Brasil como em diferentes partes do mundo. No Martureu, eu escrevo bastante, então ali tem bastantes textos que eu escrevo. Tem um curso online sobre o Islã que nós estamos oferecendo através do Servo de Cristo, que é um curso que é em associação com o Seminário Teológico Batista de Beirute, no Líbano, e que foi desenvolvido por um dos principais especialistas evangélicos sobre o mundo muçulmano, é um inglês chamado Colin Chapman, e conversando com ele, ele me autorizou a fazer a adaptação para o público evangélico brasileiro, então fizemos a adaptação e está sendo oferecido através do Servo de Cristo. Então, são algumas opções que vale a pena dar uma checada. Tá joia, tá joia. Pastor Marcos, mais uma vez, muito obrigado aí pelo seu tempo e pela aula, né? E também para dizer mais uma vez, para quem está nos acompanhando, vai nos ver, nós estamos celebrando 10 anos dos Silvas, né? Nós nos chamamos de Silvas em África, fazendo 10 anos aí, e é um ano onde a gente quer partilhar com pessoas que fizeram diferença na nossa vida,
e temas importantes também. E a próxima live vai ser dia 28/3, com o Cassiano Luz, e nós vamos falar sobre a importância da agência missionária. Então, a gente vai divulgar nas nossas redes sociais e também falar sobre a importância da agência missionária e uma agência para os nossos dias. Então, quem puder e estiver disponível também, vai ser um prazer reencontrar aqui. Mais uma vez, obrigado, pastor Marcos. Imagina, e Deus abençoe todo mundo. Oi? Deus abençoe. Amém. Vocês também, continue fortalecendo. Amém. Obrigado. Um abraço. Tchau. Tchau.